Um feliz sábado a todos e a todas. Mais uma vez, é uma grande alegria estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nossa gratidão, de coração para coração, porque você tem compartilhado o nosso canal, os vídeos que aqui nós disponibilizamos. Que alegria, que coisa boa, que coisa agradável da minha parte estar com você a cada sábado para que nós possamos recapitular aquilo que a Bíblia tem nos ensinado, para que assim nós possamos fazer com que a nossa vida seja um vaso de bênção na nossa própria vida e na vida das pessoas que nos cercam. Nesse momento eu convido a você, meu querido amigo, minha querida amiga, a fecharmos os nossos olhos e orarmos a Deus para que assim Ele possa nos orientar através do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque de forma maravilhosa, de forma extraordinária, Tu tens abençoado a nossa vida. Que neste momento nós possamos, ao recapitularmos a lição da Escola Sabatina, que nós possamos sentirmos as bênçãos e a direção do Espírito Santo, para que assim nós possamos compreender aquilo que Tua Palavra nos revela, nos ensina, para que nós possamos andar com sabedoria neste mundo. Nós te pedimos uma bênção especial para cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. Em nome de Jesus, amém. A lição número 8 tem como título A Lei da Aliança. E para que nós possamos introduzir essa lição, convido a você para que nós possamos ler Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Vem comigo na leitura. Portanto, saibam que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Veja que texto maravilhoso, a garantia, a certeza que nós temos em Deus, no Senhor, de que Ele abençoará a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada. Portanto, a lição desta semana se concentra na lei de Deus e em sua função na aliança que Deus estabeleceu com o seu povo ali no Monte Sinai, conforme nós estudamos semana passada. E ali apresenta um pacto que requer, pelo menos da parte de duas pessoas, ou das partes que estão envolvidas, que desejam estabelecer algum tipo de relação neste pacto, que cada um tem a sua parte. Deus tem a sua parte e a humanidade tem a sua parte. E, portanto, quando falamos sobre a questão pertinente à aliança eterna, estamos falando de uma relação duradoura que se estabelece ao longo do tempo. Para que uma relação duradoura ela possa se estabelecer ao longo do tempo, é necessário que exista regras e limites para que assim ela seja duradoura. Não pode haver infidelidade, não pode haver falsidade, não pode haver quebra dessas regras, para que assim se estabeleça uma confiança, se estabeleça uma relação duradoura, amorosa e de felicidade. E o primeiro tópico que nós convidamos você a recapitularmos na lição desta semana é exatamente o tópico número 1, que tem como título a eleição de Israel. E no capítulo 56, no versículo 7 do livro do profeta Isaías, assim nos diz a palavra do Senhor: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Meu amigo, minha amiga, que certeza maravilhosa da aliança. Deus está dizendo que a sua casa, que a minha, a sua vida é uma relação eterna, uma relação de confiança para todas as pessoas, para aqueles que aceitam, para aqueles que desejam, para aqueles que querem, na verdade, ter um encontro com a vida. É muito claro, portanto, quem é o primeiro a afirmar o pacto. Deus, que chama a aliança de eterna, não é? É Ele quem dá o primeiro passo, é Ele quem toma a iniciativa, Ele quem diz, minha é a aliança. Meus queridos, que coisa maravilhosa. Deus, Ele toma a iniciativa porque Ele nos ama, porque Ele nos quer e Ele não admite nos perder para o inimigo, para esse mundo de pecado. Portanto, com quem Deus firma essa aliança? Essa é uma pergunta importante. Primeiro, Deus iniciou a aliança com alguns indivíduos. Quem foram os indivíduos? Com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó,
né? E assim sucessivamente. Posteriormente, depois de estabelecer com indivíduos que neles, por exemplo, como em Abraão, seriam benditas todas as nações da terra, posteriormente Deus estabeleceu com o seu povo no Sinai, ali através de quem? De Moisés. Deus estabeleceu o seu pacto de aliança. E a posteriori, finalmente, nos dias finais da história desse mundo, Deus estabelece o seu pacto com todos os povos. Todo aquele que entregar a sua vida a Deus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus está afirmando um pacto com pessoas de qualquer parte desse mundo, que entendam, que compreendam, que aceitem, que, acima de tudo, confiem no Deus da aliança, no Deus do pacto. E, portanto, uma coisa que é importante nós ressaltarmos é o seguinte, que nós vemos o progresso gradual, né, do que nós chamamos da aliança de Deus. Cada vez que alguém firma um pacto com Deus, ele se compromete a publicar este pacto e convida outros a fazerem parte desse pacto. Você publica, eu fiz um pacto, eu tenho um pacto com Deus. Agora você vai publicar para as outras pessoas e você vai convidar essas pessoas para firmar esse pacto, essa aliança que você fez com Deus, que foi prazerosa, que foi gostosa, que foi de felicidade, que foi espontânea, você chama outras pessoas também para seguir esse caminho. E, portanto, né, é assim que Deus ele estabelece, é assim que Deus deseja para o nosso bem, para o nosso bem-estar ao longo da história da humanidade. Convido você agora a recapitularmos esse tópico com a primeira pergunta. Com quem Deus firma sua aliança? Assinale a alternativa correta. Letra A. O pacto de Deus foi apenas com os patriarcas. Letra B. O pacto de Deus foi com indivíduos, com o povo de Israel e com todos os povos. Qual a alternativa correta? Parou? Pensou? Exatamente a letra B. Deus fez o pacto com o indivíduo. Lembre-se, com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. E depois Deus fez com Israel e depois Deus fez com todos os povos, aqueles que o aceitam de coração. Vamos agora ao segundo tópico da lição, laços que unem. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, vem comigo na leitura. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. Veja que esse ponto ele é importante porque quando duas pessoas estabelecem um pacto, uma aliança, essas pessoas elas precisam cumprir nesse aspecto as regras. Existem limites para essa aliança. Não se pode fazer o que quer, o que se bem entende quando se estabelece um pacto, uma aliança. Ou seja, para ser duradouro, um pacto precisa de regras claras, limites que marcam ações de cada um dos participantes no pacto. Portanto, esses limites são definidos pelo que a Bíblia nos diz, pelos 10 mandamentos e desenvolvidos em preceitos, estatutos, mandamentos e leis. Tudo isso é conhecido como a lei, ou seja, em hebraico, conhecido como Torá. Abraão já conhecia e guardava tudo isso no seu coração e nos foram deixados escritos pelo dedo de Deus no Monte Sinai. A Bíblia é clara em dizer que Deus escreveu os seus mandamentos com os seus próprios dedos em tábuas de pedra, mostrando a natureza eterna da lei de Deus. E, portanto, se nós queremos fazer parte do pacto eterno, devemos nos comprometer a respeitar os limites, ou seja, manter a lei de Deus no nosso coração, na nossa vida. O fato de que o pacto é um ato de graça por parte de Deus não nos isenta de cumprir as nossas obrigações. Deus fez um pacto e é gratuito. Ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário e como demonstração do amor, do respeito e da aceitação desse pacto com Deus, nós demonstramos o quê? Sendo obediente aos mandamentos que ele estabeleceu, que ele escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra. Vamos agora recapitular o tópico número 2. Vem comigo. Para ser duradouro, um pacto precisa de regras claras. Quais os limites que marcam as ações de cada um dos participantes no pacto eterno? Assinale a alternativa correta. Letra A. Os limites são definidos pelos 10 mandamentos. Letra B.
os limites são definidos pelos patriarcas e profetas. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Exatamente a letra A. Os limites são definidos e estabelecidos pelos 10 mandamentos escritos pelos dedos de Deus, pelo dedo de Deus em tábua de pedra. Vamos agora ao terceiro tópico da lição, a lei dentro da aliança. Convido você a ler junto comigo Deuteronômio, capítulo 30, verso 16. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, e que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Meus queridos, que coisa maravilhosa. Aqui só existe bênção. É bênção e mais bênção e bênção sobre bênção. E, portanto, né, qual o papel da lei no pacto? E por que Deus integrou como parte fundamental dele? Portanto, a lei não está definida para complicar a nossa vida, não. Nem para ser um exame que devemos passar para nos beneficiar do pacto. Não, a gente não guarda a lei para ser salvo. A gente guarda a lei porque a gente é salvo, que a gente aceitou a aliança de Deus e, portanto, ao aceitar a aliança de Deus, a gente aceita aquilo que ele estabelece por amor. Porque o resumo dos 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos, trata-se de quê? De amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos, de amar o próximo como a si mesmo. O primeiro mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás imagem de escultura. O terceiro diz que nós devemos respeitar o nome de Deus. O quarto diz que nós devemos lembrar do dia de sábado para nos santificar, porque foi o dia da criação. Isso tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas. O sexto mandamento, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. E faltou o sétimo, que diz o quê? Não adulterarás. Então, e o quinto, que diz honra teu pai e a tua mãe. Então, o que é que esses 6 mandamentos diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Então, os primeiros 4 mandamentos está relacionado à minha relação com Deus. Se está legal, se está massa mesmo a minha relação com Deus, então a minha relação com o próximo vai estar tranquila. Vocês entenderam? Então, os mandamentos não é para ser salvo, mas é porque você está salvo em Cristo Jesus, você aceitou a aliança e vai obedecer, cumprir a aliança por amor, guardando os mandamentos. E assim, a lei está definida para o nosso benefício, para nos dar vida, para nos dar bênção, para nos livrar das terríveis consequências e resultados do pecado. Afeta a lei todos os aspectos da nossa vida, porque a lei exige amor. A síntese da lei é amor. E sem amor, meus queridos, não é impossível agradar a Deus. Em 1 João 4,8 diz o quê? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas, primeiro, a lei de Deus nos ensina como Deus ele é, o que ele gosta e como adquirir a santidade. Isso é maravilhoso. O que é ser santo? Santo não é ser santarrão, você achar que agora não vai pecar, que você é melhor do que qualquer pessoa, que você precisa ser canonizado por uma igreja. Ser santo não é isso. Ser santo é quando Deus nos separa, quando Deus nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, quando ele nos separa desse mundo de pecado, para que assim nós possamos receber as bênçãos que ele estabeleceu no pacto, na aliança que é eterna. Vamos agora à terceira pergunta, recapitularmos. Qual é o papel da lei no pacto? Assinale a alternativa correta. Letra A, para nos salvar do pecado. Letra B, a lei está definida para o nosso benefício, para nos dar vida e bênção, para nos livrar dos terríveis resultados e consequências do pecado. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Letra B, exatamente, a lei ela foi definida por Deus para o nosso benefício, para nos dar bênção, para nos dar alegria e felicidade e nos livrar das consequências terríveis do pecado. Vamos agora ao quarto tópico da lição dessa semana, a estabilidade da lei de Deus. Vem comigo agora na leitura, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Meus queridos, o que é que esse tópico e esse texto tem a nos dizer?
para que nós possamos compreender ainda melhor a questão da aliança e seus efeitos práticos em nossa vida. A lei de Deus é uma expressão de sua vontade, do seu e uma transcrição, acima de tudo, do caráter de Deus. Assim como Deus não muda, a sua lei também não muda. Por isso que ela foi escrita representando a sua eternidade em tábuas de pedra. Assim como Deus não muda, só repetindo, a sua lei também não muda. Não é arbitrário, Deus não é arbitrário e nem caprichoso, mas totalmente justo e totalmente confiável, né? Deus não faz por capricho, não. Deus ele faz, não é porque ele é arbitrário, mas é porque ele é justo e totalmente confiável. Faça o seguinte, né? Se você entregou a sua vida a Deus, experimente ser obediente a Deus, aos mandamentos de Deus. Olhe para os mandamentos. Por exemplo, o 4º mandamento da lei de Deus, que fala sobre a guarda do sábado. O 7º mandamento, que fala sobre a questão do adultério. O 5º mandamento, de honrar o pai e a mãe. Experimente fazer isso na sua vida. Honrar o pai e a mãe, se afastar da prostituição, se afastar da cobiça, guardar o dia de sábado como memorial da criação, reconhecendo como seu Criador, como seu mantenedor. E você vai depois me contar o resultado. Tenho certeza que Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre a minha e sobre a sua vida. E nesse sentido, o propósito de Deus é nos livrar do pecado e das suas consequências, para nos dar a salvação e nos justificar diante de Deus. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E o que seria a justificação? É Deus fazer por mim e por você aquilo que não é possível nós fazermos por nós mesmos. Nós não podemos, pelas nossas próprias forças, recebermos a salvação. Não há mérito em nós. Nós estudamos semana passada que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Você sabe o que é que o texto ele quer dizer, o que significa trapos de imundícia? Naquela época, as mulheres, quando elas tinham, durante o mês, o seu período menstrual, elas se limpavam com aquele pano, e aquele pano não era reutilizável para nada. Naquele tempo, não existiam os absorventes que existem hoje. Então, aquele pano era lançado fora, e era conhecido como trapo de imundícia. Ele não servia para mais nada. As nossas boas obras é como aquele pano imprestável, trapo de imundícia, não serve para nada. É Deus em nós e por nós, realizando a obra em nós, através daquilo que ele fez na cruz do Calvário, que é possível, de fato, nós sermos aquilo que ele deseja que nós sejamos. Ou seja, justificados por Deus, nós temos paz com ele. Portanto, seu propósito é nos tornar conhecidos por Deus, para que possamos imitá-lo, e é para nos ensinar como devemos nos relacionar com ele, que os mandamentos ele existem, né? Os 4 primeiros mandamentos, como eu falei, como nós nos relacionarmos com ele e como nós relacionarmos com o nosso semelhante. Lembra que eu falei? Os 6 últimos mandamentos, né? Vale a pena, faça esse pacto com ele, né? Cumpra a sua parte na aliança e Deus vai derramar sobre a minha e sua vida bênçãos sem medida. Meus queridos, a lei estabelece um estilo de vida que Deus quer que seus filhos usem na aliança, para a sua própria felicidade e para o bem-estar de cada um de nós, de cada ser humano. E vale a pena, né? Experimente. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus, nesse momento, ele quer fazer uma bênção, ele quer derramar uma bênção toda especial na sua vida, na sua casa e na sua família. Ele quer nos resgatar da cinza e do pó. Vem comigo agora, recapitulando esse tópico, quarta pergunta. O que está estabelecido na lei de Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A. O estilo de vida que Deus quer que seus filhos usem na aliança para sua própria felicidade e bem-estar. Letra B. As formas como seremos castigados se não obedecermos. Vamos lá? Agora a resposta? Exatamente a letra A. O que Deus estabeleceu na lei, na sua lei, foi o quê? Um estilo de vida que quer que seus filhos usem a aliança para a sua própria felicidade e seu bem-estar. Veja que coisa maravilhosa. Deus quer a nossa felicidade, o nosso bem-estar. E agora, o último tópico, se. E aí você está vendo aí uma reticência. Vamos lá?
Salmo 119, versículo 44. Veja que texto maravilhoso. Por toda a eternidade obedecerei fielmente a tua lei. Ah, meus queridos, se nós fizéssemos de fato esse pacto e nós cumpríssemos, a nossa vida seria diferente, esse mundo certamente seria diferente. Encontramos repetidamente o fator condicional do pacto. Aí por isso que essa palavrinha aí, se, né? Se guardares. A gente precisa guardar, a gente precisa obedecer. Deus já fez a parte dele. Precisa o ser humano fazer a sua parte. Não é que guardar os mandamentos seja o pagamento necessário para receber as bênçãos do pacto. Deus nos abençoa e nos salva pela graça. E o resultado da graça de Deus é nós sermos obedientes a Ele e aos seus mandamentos que Ele estabeleceu, não para a felicidade dele, mas para a nossa felicidade, porque nós precisamos. Nós ainda estamos nesse mundo de pecado. A Bíblia diz que o mundo vai de mal para pior. À medida que nós exercitamos o nosso livre-arbítrio e nos comportamos do jeito que Deus quer que o façamos, criamos um ambiente em que a bênção da fé pode se manifestar na nossa vida. Eu quero dizer a você, Deus nesse momento quer fazer se manifestar a bênção da fé na sua vida. Vamos exercitar o nosso livre-arbítrio e amar a Deus, obedecê-lo a Deus, né? Guardando os seus mandamentos de forma livre, de forma amorosa, de forma deliciosa, de forma harmônica, para que assim nós desfrutemos as bênçãos da salvação em nossa vida. Se nós fizermos isso, veja que o se aqui é muito forte. O que é que Deus faz? Procurarei o que Deus gosta de que a minha vida ela seja, na verdade, uma bênção não de forma factual, não de forma formal, de achar que é ir para a igreja, de se arrumar que ir para a igreja que vai ser o mais importante. Não, meus queridos, mas no Salmo 63, versículo 1 diz o seguinte: minha alma tem sede de ti, Senhor, minha carne te anela. Você não vai para a igreja somente para cumprir uma formalidade, mas você vai para a igreja porque você vai encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o seu Pai de amor, de bondade e de misericórdia. E, portanto, Deus colocará em cada um de nós o querer e o fazer segundo a sua boa vontade. E nós não vamos querer, nós vamos ficar de fora do pacto da aliança. Convido você agora à última pergunta número 5, para nós recapitularmos esse tópico. Guardar os mandamentos seria o pagamento necessário para receber as bênçãos do pacto? Assinale a alternativa correta. Letra A, Deus nos salva pela lei. Letra B, Deus nos abençoa e nos salva pela graça. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Letra B, exatamente, Deus nos abençoa e nos salva pela graça. É somente pela graça. Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez foi uma grande alegria, uma grande satisfação estar com vocês. Levar a bênção do estudo da palavra de Deus, o pacto da aliança, para que nós possamos saber e conhecer a importância da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deus cumpriu a sua parte na aliança. Ele chama a mim e a você para cumprirmos a nossa parte na aliança, em sermos felizes, em sermos realizados e obedecer a Deus, não por temor, não porque nós seremos destruídos com o fogo eterno do juízo. Não, por nada disso, mas nós obedecermos por quê? Porque vai fazer bem para a gente, vai nos trazer felicidade aqui neste mundo e felicidade eterna. Portanto, eu digo a você, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai fazer bênçãos e vai trazer bênçãos maravilhosas na minha e na sua vida. Portanto, que Deus continue nos abençoando sempre e que nós possamos estarmos atentos, conscientes, com vontade, com desejo de sermos cumpridores, fazermos a nossa parte no pacto da aliança por aquilo que nós recebemos de Deus, não para ser salvo, mas porque nós somos salvos em Jesus, que a sua lei esteja gravada em nossos corações. Que ele não apenas tenha gravado
com os dedos dele em pedras no passado, mas que ele escreva também no nosso coração e fique gravado, e por amor que nós possamos guardar. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos, porque de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária, tu fizeste um pacto no passado com indivíduos, depois fizeste com Israel e depois com toda a humanidade. O teu pacto, tu cumpriste a tua parte, que nós possamos cumprir a nossa parte e que a tua lei esteja escrita em nosso coração para o nosso bem-estar. Abençoe a cada pessoa neste momento que está nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém.